Motumbá, povo do Axé, eu sou o Gancilvio Moura e hoje a gente vai conversar sobre um tema profundo, um tema que mexe com as estruturas da nossa fé. Por que o orixá não muda o nosso destino? Eu sei que essa é uma verdade que muitas vezes é difícil de engolir, mas é fundamental para o nosso crescimento espiritual. Vamos juntos desvendar esse mistério. Muita gente se aproxima da espiritualidade do candomblé, da umbanda, achando que é uma espécie de caixa de ferramentas mágica, pronta para resolver todos os problemas da vida. Mas a verdade, dentro da nossa tradição, nunca foi essa. Orixá não foi criado para mudar o seu destino. Orixá existe para te dar força, para sustentar o seu caminho, para que você consiga caminhar a jornada que o seu destino exige. Sabe quando você está passando por uma dificuldade, um peso enorme, e pede, implora ao seu orixá para tirar aquilo de você, e a resposta que vem é o silêncio? Pois é, esse silêncio não é castigo, não é abandono. Esse silêncio é uma correção de rota. É o orixá te dizendo: essa carga é sua. Eu tô aqui para te dar força para carregá-la, e não para carregá-la por você. Hoje em dia, a gente vive uma era em que se espiritualiza tudo. Se a vida financeira trava, alguém diz que é demanda. Se você perde um emprego, é ataque espiritual. Se um relacionamento acaba, fizeram um trabalho para separar vocês. Esse pensamento, na verdade, enfraquece a nossa compreensão espiritual, porque a gente precisa entender que nem todo problema nasce no mundo invisível. Existem problemas que nascem das nossas próprias escolhas, das decisões que tomamos ou deixamos de tomar. Existem problemas que nascem do nosso caráter, da nossa forma de agir e reagir ao mundo. E sim, existem desafios que nascem do nosso próprio destino, do nosso ódio. A religião, a nossa fé nos orixás, não foi feita para substituir a nossa responsabilidade pessoal. Ela é um apoio, um guia, e não uma muleta para evitar a vida. Vamos falar sobre destino. Destino não é uma punição. Destino é a sua estrutura. É como a planta de uma casa. Todo ser humano nasce com seus limites e com suas potencialidades. Esses limites não são um erro do universo. Eles são o próprio caminho. O oráculo de Ifá, por exemplo, nunca prometeu apagar esses limites. Ifá nos ensina a reconhecer até onde podemos ir, como devemos andar e, principalmente, onde não devemos insistir. Quem não aceita isso, quem luta contra a própria natureza, acaba transformando a espiritualidade em uma fuga da realidade. É crucial entender a natureza do orixá. Orixá é uma força da natureza. Xangô é a força da justiça e do equilíbrio. Iemanjá é a força geradora dos mares. Ogum é o desbravador dos caminhos. Eles não são pessoas, não são psicólogos e não são salvadores de plantão. Cada orixá atua em um ponto específico da criação e da nossa vida. Quando você pede ao Oxóssi algo que é da regência de Omulu, ou pede a Yansan algo que pertence a Nanã, não há resposta. E quando não há resposta, a maioria se sente abandonada. Mas a verdade é que você foi orientado a crescer, a entender a ordem do universo. Orixá não carrega adulto no colo. Agora, pense na sua vida. Existe alguma situação, algum problema que se repete várias e várias vezes? Um padrão de relacionamento que sempre dá errado? Um problema financeiro que nunca se resolve? Isso não é azar. Isso é um padrão. E padrão, na nossa tradição, é a linguagem do Ode. O seu Ode não te castiga e não te persegue. Ele simplesmente apresenta o mesmo cenário, de novo e de novo, até que você finalmente entenda o que precisa mudar dentro de você. Enquanto você tentar resolver esse padrão com rezas, oferendas e pedidos, sem mudar a sua atitude, nada vai andar. O trabalho espiritual ajuda, mas a mudança interna é indispensável. E é aqui que mora a beleza e a dificuldade da nossa fé. Existe um limite muito claro entre o que a religião pode alcançar e o que o destino exige de nós. A religião te ajuda a atravessar o rio, mas ela não apaga o rio da sua frente. Tem dor, que não é ataque espiritual, é aprendizado. Tem perda, que não é demanda, é transformação. Tem silêncio, que não é abandono, é ensinamento. Quando a gente força uma resposta onde só existe uma lição a ser aprendida, a gente gera desequilíbrio na nossa própria vida. Eu sei porque quase ninguém fala sobre isso abertamente. Porque dizer a verdade, nesse caso, não gera conforto imediato. É mais fácil vender uma solução mágica do que um caminho de autoconhecimento. Mas a nossa tradição ancestral nunca foi sobre conforto, sempre foi sobre direção. Espiritualidade não existe para facilitar a sua vida. Ela existe para não deixar que você se perca de si mesmo no meio do caminho. Quem entende isso de verdade para de pedir demais e começa a observar mais. Começa a se perguntar:
Que essa situação quer me ensinar. Que eu preciso mudar em mim. É aí que a gente aprende a respeitar o sagrado, a entender o nosso lugar no mundo e a caminhar com mais sabedoria e força. E para você que busca esse aprofundamento, que quer entender não só a filosofia, mas a prática, eu tô aqui para ajudar. Se você quiser mergulhar nesse conhecimento, entender como isso se aplica na sua vida profissional, nos seus relacionamentos, na sua saúde, compreender suas restrições, suas quizelas, conhecer os titãs e as histórias que guiam o seu caminho, aprender sobre as oferendas, os banhos e as rezas corretas para fortalecer sua jornada, entre em contato. Eu ofereço um acompanhamento para te guiar nesse caminho de crescimento e entendimento. Vamos juntos fortalecer a sua caminhada, não para mudar o seu destino, mas para te dar a força necessária para cumpri-lo com honra e axé. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Se essa mensagem fez sentido para você, deixe seu like, compartilhe com quem precisa ouvir e se inscreva no canal para não perder nossos próximos vídeos. Deixe seu comentário, sua dúvida, sua história. Eu leio e respondo a todos. Motumbá, e que os orixás nos deem sempre direção e força. Axé.